Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Manhã de sábado, passando rápido, 11 horas 13 minutos, 28 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. E agora a gente vai complementar o nosso editorial, falar de história, porque nós temos uma rica história em Foz do Iguaçu, mas a história é feita com personagens também, meu caro Paulo Bogler. Exato, com pessoas de carne e osso que se dedicam, né, e dão sua contribuição para a coletividade, Moacir. É o caso do médico psiquiatra José Elias Aiex Neto, o Dr. Aiex, conhecido por todos aqui em Foz do Iguaçu, que ontem, em uma sessão concorridíssima, que surpreendeu inclusive até os vereadores que estavam lá pelo tamanho do público, faltou lugares, tiveram que improvisar cadeiras e tanta gente que foi para prestigiar a entrega do título de cidadão honorário ao Dr. Aiex. Essa cidadania honorária se deve ao reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município pelo profissional, conforme justificou o Poder Legislativo. O médico é distinguido como um defensor intransigente do controle social das políticas públicas, com ênfase em saúde, obviamente, e por sua atuação também na promoção, na democratização do acesso da saúde e tantas outras frentes em que ele atuou, notadamente aí, como um agente público, um agente político e no Centro de Direitos Humanos e Memória Popular aqui de Foz do Iguaçu, uma entidade criada nos anos 80, da qual ele é um dos criadores, um dos sócios fundadores e atua até hoje como um ativista dos direitos humanos. Servidor público iguaçuense concursado, o Dr. Aiex foi secretário municipal de saúde e antidrogas. No caso da Secretaria Antidrogas, ele foi o primeiro profissional do Brasil a assumir tal posto. Ele também presidiu a Associação Médica do Paraná, presidiu conselhos municipais de saúde e antidrogas e também é um ativo produtor aí, intelectual, com uma série de cartas, artigos e outros posicionamentos aí que são publicados tanto na imprensa local, regional, como na imprensa nacional. A gente vai fazer um bate-papo aqui de resgate de toda essa história. Obviamente ela não cabe num programa, mas a gente quer trazer um pouco aí de toda essa trajetória, de conversar com o nosso ouvinte um pouco mais sobre essa contribuição, essa colaboração do Dr. Aiex aí em todas as frentes nas quais ele atuou e atua aqui no nosso município. Dr. Aiex, seja bem-vindo ao programa mais uma vez. O senhor já esteve em outros momentos hoje de festa e celebração aí para recuperar um pouco dessa trajetória. A gente parabeniza aí pela linda homenagem que recebeu ontem. Aí foi, como disse o Cláudio, aí muito, muito justa a celebração aí com todas aquelas pessoas que foram levar o carinho na Câmara de Vereadores ontem. Bom dia. Bom dia, Moacir. Bom dia, Taulinho. É uma alegria estar aqui de novo. Já estive aqui também com meu filho uma vez também, né, que é o Tony Aiex, e que tem uma atuação na área de música e, né, promoção cultural também, lá em Francisco Beltrão. Então, é uma alegria realmente estar aqui na Rádio Clube. E eu assim, ontem foi uma grata surpresa ver tanta gente nos prestigiando lá na Câmara de Vereadores, né? Eu acho até que eu imaginava, sabe, Taulinha, que todos os vereadores estariam lá, né? Porque eu acho que a população esteve muito mais em número do que de vereadores, né? Você vê que acho que nem metade da Câmara estava ali, né? Como de costume, né? Como de costume, né? Mas, assim, eu acho que acredito que deve ter tido mais de 100 pessoas ali, né? O auditório é para 220 pessoas e o pessoal teve que correr, buscar mais alguns assentos. Mas, além do número, né, a representatividade, assim, exato. Pessoas, né,
com mais experiência, jovens, gente da política, gente da saúde, médicos, né, de conselhos, pessoal ligado aí aos serviços sociais das igrejas, né, de diversos matizes aí. Exato. Foi bem representativo também, né, Alex? Foi bem, inclusive, até alguns partidos políticos, né, também estiveram lá. E até isso tudo em função da diversidade da atuação nossa, né, ao longo da história de Foz do Iguaçu. Eu estou aqui há mais de 30 anos e sempre eu participei de entidades como, por exemplo, né, algumas delas até eu nem citei, né, mas, por exemplo, a DEAF, né, que é entidade ambiental, né? Até é interessante que ontem eu revi um dileto companheiro nosso que eu digo, que era da DEAF, que eu achava que ele estava morando em Pontal do Paraná, que é o Gustavo Aquino, né? E que ele me deu um abraço ontem, falou, não, estou morando em Foz de novo. Falei, que bom. E a gente, assim como o Borges, vocês aqui, o Paulinho, o Alexandre e tantos outros, assim a gente teve algumas atuações aí na área ambiental. Inclusive eu lembro de uma vez que a gente fez limpeza do Monjolo ali, né, que estava completamente poluído e tal. E também a ACUF, né? A ACUF é a Academia de Cultura de Foz do Iguaçu, que foi fundada por nós e por outras pessoas, como o seu Lírio Bertoli, o seu o Saraiva, que está em Curitiba hoje, o José Alexandre Saraiva, né, que era o procurador da Receita Federal aqui. Ontem esteve lá o esposo da dona Terezinha Acuí, né, que também foi fundadora da Academia de Cultura, quer dizer. Então, realmente, assim, como eu falei ontem lá no discurso, né, eu sempre fui inquieto, né, e porque também eu percebia que essa cidade sempre teve um potencial muito grande, né, de desenvolvimento de atividades, né, essa cidade, em função, inclusive, da sua diversidade. Infelizmente, né, muita coisa deixou de ser feita até que poderia, né, por exemplo, eu sempre sonhei em ter em Foz do Iguaçu um festival de folclore, sabe? Com 72 etnias, né, a gente poderia ter aqui, né, um festival de etnias, né, tipo, e aí várias vezes a gente viaja, né? Como se diz, a gente viaja, mas eu viajei muitas vezes aqui em Foz do Iguaçu, né? Inclusive quando a gente elegeu o prefeito Paulo McDonald, na época eu fazia parte da Frentona, fui coordenador da Frentona, e a gente tinha um projeto muito bonito de fazer ali na terceira pista, no Monjolo, ali, fazer um lago ali, sabe? Fazer um palco flutuante, sabe? E esse palco flutuante poderia servir assim, para manifestações culturais, né? Eu sonhava assim, puxa, pensou, o pôr do sol de Foz do Iguaçu é um dos mais bonitos do Brasil,
né? E já pensou que maravilha se a gente tivesse, né, um festival de folclore aqui, ali no pôr do sol, com apresentações né, folclóricas das diversas etnias, né? Então, ponto de encontro, né? Um ponto de encontro, inclusive. E, no entanto, o que você tem ali é uma área usurpada, né? Uma área que não deveria ter construções ali, né? Mesmo porque a própria legislação ambiental não permite isso, né? Então, é até interessante, ontem eu conversava com o Marcelino, né, Vieira de Freitas, presidente da Fundação Cultural e um grande amigo, né? E aí no final ele veio e me abraçou e falou assim: pois é, só o que não foi feito já daria umas 6 horas. E realmente, sabe, a gente... essa cidade tem muito potencial, e infelizmente, assim, eu participei de muita coisa, talvez em função disso que eu recebi essa homenagem, mas eu realmente, eu acho que poderíamos ter muito mais coisa. É aquilo que vocês estavam falando aqui no editorial do Cláudio, né, e também do teu, né, falando sobre o patrimônio, né, da cidade e tudo, sabe? A gente ainda tem muita coisa para se construir, né? O que eu sempre digo, sabe, Paulinho, é o seguinte: eu estou com 70 anos, né, estou lutando aí contra um câncer, não sei quanto tempo que eu vou viver, mas eu fico muito feliz quando eu entro em contato com pessoas jovens, sabe? Que eu digo assim que é como se fosse uma passagem de bastão, né? Que a gente está... E ontem até havia muitos jovens ali, né? E a gente sabe que essa herança, né, ela vai ter continuidade, né? E mesmo porque hoje Foz do Iguaçu tem uma juventude, né, assim, atuante, uma juventude, e dentro das outras universidades, né, nas universidades públicas, você tem, por exemplo, o próprio Colégio Bertone, que eu tenho tido um contato muito bom com o pessoal do Bertone, inclusive tenho dado rodas de conversa com eles lá e tudo, sabe? E é um colégio privado, né? Quer dizer, então você tem um potencial muito grande de desenvolvimento, né, de Foz do Iguaçu em várias áreas, e não somente na área econômica, né? Na área econômica é importante, mas também não acho que não. Mas assim, realmente eu sei que eu tive uma participação muito grande na história dessa cidade aqui, né? E fiquei muito feliz de ter recebido esse reconhecimento ontem na Câmara de Vereadores, né? Legal. O Ex, a gente tem vários pontos aqui para resgatar e trazer aqui para a conversa. Você escreveu uma vez que a sua grande utopia é viver em um país melhor, em uma cidade melhor. Você está mais perto disso ou mais distante dessa utopia hoje? Para mim está mais longe, né? Eu acho que, assim, eu não vou viver isso. Infelizmente não vou viver, porque eu não sei quanto tempo, como eu disse antes, eu não sei se eu passo desse ano, né? Porque realmente a minha situação de saúde é complicada, né? Eu estou com metástases avançadas já, metástases ósseas, né? Então,
Mas eu espero que as novas gerações vivam isso, né? Uma cidade melhor, né? Apesar de que o país também é muito difícil se pensar numa perspectiva, né, de um país melhor diante de todas as situações que a gente tem vivido, né, principalmente nos últimos anos aí em termos políticos, né, inclusive. E também uma coisa assim, sabe, que me angustia muito é a questão da situação mundial, né? Se você for analisar, né, por exemplo, tem cabimento você ainda ter uma guerra como tem a guerra da Rússia e da Ucrânia, né, acontecendo aqui há mais de um ano, né? E aí de repente você vê assim a miséria, né, campeando aí não só, né, aqui na América Latina, mas na África principalmente, né? Você vê, eu assisto assim, eu assisto TV, né, fechada, e tem muita propaganda, muito apelo, né? Eu até contribuo com o Médicos Sem Fronteira, né? Que eu dou uma contribuição financeira para os Médicos Sem Fronteiras. E aí eles sempre passam, né, algumas coisas. Aí você vê aquelas crianças da África, sabe, passando fome. Você vê mosca em cima das crianças, né? E esse olhar daquelas crianças assim. E aí você pensa assim, gente. E enquanto os países ricos, principalmente os Estados Unidos, não aplica dinheiro para resgatar essa gente da África, da miséria, do sofrimento, eles mandam dinheiro para a guerra da Ucrânia. Quer dizer, tem sentido um troço desse, né? Quer dizer, então realmente eu não vou ver. Eu espero que as futuras gerações vejam. Apesar de que também ontem eu conversava com meu irmão, que mora em Francisco Beltrão, e a gente estava comentando de filmes, né? Filmes que estão aí em cartaz. Então, por exemplo, não sei se vocês assistiram Nada de Novo no Front, né? Que é um filme fantástico, né? Porque mostra como é que foi na Primeira Guerra Mundial, né? E eu já assisti vários filmes sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Inclusive aquele 1917, Galípoli, e agora esse Nada de Novo no Front. Você pensar que os jovens, eles queriam ir para a guerra porque eles achavam emocionante ir para a guerra, né? Porque a humanidade ficou 30, 40 anos sem fazer guerra e de repente a juventude, 18, 19 anos, eles falsificavam documentos para poder se alistar para ir para a guerra. Aí são jogados naquelas trincheiras lá, que inclusive esse último, né, agora Nada de Novo no Front, quer dizer, foi uma guerra onde os contendores eles não saíam do lugar, né? Eles não saíam do lugar, e era bomba caindo em cima de coisa. Uma carnificina, Uma né? carnificina, e aí você pensa assim, puxa vida, mas já aconteceu isso, está acontecendo de novo, e o que é preciso para que a humanidade, né, acorde, né, para não permitir que isso continue acontecendo, sabe? Então,
eu sinceramente, assim, sabe, eu espero que as futuras gerações vivam uma outra realidade, sabe? O EX, puxando um pouco para a realidade aqui de Foz do Iguaçu, a Câmara de Vereadores escreveu, justificou isso ao conceder a cidadania honorária a você, e nós somos testemunhas disso também. A Câmara te coloca como um defensor intransigente, esse termo é da Câmara de Vereadores, do Sistema Único de Saúde, o SUS. Uhum. E dentro dessa perspectiva, eu gostaria que você trouxesse aqui para o nosso ouvinte aquele episódio do acampamento em praça pública, do consultório em praça pública, onde você foi atender as pessoas na rua. Como é que foi isso e por que se deu isso? Isso é uma situação delicada, mas eu não tenho problema nenhum em falar. E citar nomes, inclusive, porque eu acho que não tem nada. Quando eu vim para Foz do Iguaçu, em 1991, eu tinha sido o presidente da Associação Médica do Paraná. Tá? E eu vim para cá porque eu entrei numa depressão, também abro aqui, né, essa condição de ter passado por um episódio depressivo, mas em função de que eu sempre fui o defensor do movimento pela reforma sanitária, sabe? É preciso resgatar um pouquinho antes isso aí, o seguinte. Eu nunca me conformei que a gente vivesse num país, sabe, onde você tinha categorias de pessoas que tinham acesso ao sistema de saúde de acordo com o seu poder aquisitivo, né? Então as pessoas falam assim, mas é natural que quem tem dinheiro, né, possa pagar por um tratamento em saúde melhor do que quem não tem dinheiro. Não é natural, não é natural. Para mim nunca foi natural, porque na verdade você não pode dividir as pessoas em cidadãos de primeira e segunda classe de acordo com o seu poder aquisitivo na área de saúde. Se o cara quer ter um carro mais sofisticado que o do outro, tudo bem, mas na área de saúde tem que ser igualitário. Bom, aí nós lutamos muito para criar o Sistema Único de Saúde, tá certo? E antes do Sistema Único de Saúde, lá eu era presidente da Associação Médica do Paraná, a gente teve um episódio lá no governo do estado do Paraná que houve um maior episódio de corrupção do estado do Paraná na área de saúde. Foi no governo Álvaro Dias, tá? Porque na época foi o SUDES. O SUDES foi uma etapa intermediária entre o SUS e o INANTS, que o INANTS ele passou para o Estado a responsabilidade de assumir o atendimento igualitário, tá certo? E infelizmente a gente viu que havia muito desvio nisso. Eu me enfiei de peito aberto nessa luta junto com outros companheiros, inclusive, e acabei não dando nada, viu que não aconteceu nada, eu vim para Foz do Iguaçu. Chegando em Foz do Iguaçu, eu até abandonei a medicina, fui tomar conta de uma loja da minha família no Paraguai, porque minha família sempre teve loja no Paraguai, e vamos ganhar dinheiro, né, como filho de árabe. Mas chegou um ponto que eu falei, não quero ser médico de novo. Aí fiz concurso público e passei na prefeitura de Foz do Iguaçu, comecei a trabalhar como médico psiquiatra concursado
da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Anos 90, isso. Isso foi em 90, no início dos anos 90. 92. Eu passei no concurso em 91 e comecei a trabalhar em 92. O prefeito era o prefeito Álvaro Nilman, né? Que era um prefeito muito idealista, era um jovem da cidade, né? E aí o prefeito me convidou para ser secretário municipal de saúde. Isso foi, fiquei na secretaria de maio a dezembro de 1992. E só que na época o deputado da região era o deputado Dobrandino Gustavo da Silva, sabe? O Dobrandino, então, ele tinha o comando político da Regional de Saúde, porque era assim, havia uma função que era de responsabilidade do Estado e outra do município. O município era gestão incipiente do SUS. Então, a gente só cuidava das unidades básicas de saúde, que são as UBS hoje, que eram os postinhos de saúde. Então, eu só fui responsável por isso aí. E a regional de saúde, ela era responsável por medicamentos, hospitais e tal, e tal, e tal. E só que o governo federal, ele tinha um programa de fabricação de remédios, que era o CEMES, Central de Medicamentos do Ministério da Saúde. E então eles mandavam, o governo federal mandava o remédio para o Estado e o Estado distribuía para os municípios. E aí, de repente, eu me dei conta que o município de Foz do Iguaçu não estava recebendo medicamentos, tá? E aí eu, conversando com o secretário de saúde de Medianeira e de São Miguel do Iguaçu, eu vi que eles também não recebiam. E por coincidência, os três prefeitos eram adversários políticos do deputado Dobrandino Gustavo da Silva. Tá? E aí eu chamei os outros dois secretários, um dia fomos aí na Regional de Saúde, entramos lá na farmácia e descobrimos que havia caixas e mais caixas de medicamentos vencidos que o deputado não deixava distribuir dessas 3 cidades, porque o prefeito, então tinha lá a gentamicina, garamicina, ampicilina, que eram os antibióticos da época, né? E aí eu chamei a imprensa, né, foi lá e foi um escândalo, lógico, né? Mas eu nunca imaginava que o prefeito, quer dizer, eu não conhecia nem a realidade de Foz, porque eu não imaginava o alcance do poderio do deputado Dobrandino da Silva, que tinha sido prefeito anterior, né? E aí ele ganhou a eleição em 1992, né? Se elegeu com facilidade e tal, e eu era já médico concursado da prefeitura. Aí no dia 2 de janeiro de 1993 eu fui atender os meus pacientes lá na Avenida Taraná, no ambulatório de saúde mental, né? Chegando lá, o funcionário disse o seguinte: não, o senhor não vai atender aqui não, o senhor vai bater cartão lá na prefeitura, lá na chateira lá da prefeitura, e vai ficar lá no pátio. Aí eu falei, não é possível um negócio desse, né? Imagina, eu era o único médico psiquiatra concursado da prefeitura, né? E como fui até hoje, o único médico psiquiatra concursado da prefeitura de Foz do Iguaçu fui eu. Que é um absurdo, né? É um absurdo. Então, aí o prefeito manda me colocar no pátio da prefeitura, lá junto com os outros trabalhadores braçais, inclusive, porque eu tinha denunciado que ele não deixou o município de Foz do Iguaçu receber medicamentos e tal. Aí
eu pensei, como é que eu vou fazer? Aí eu montei um consultório em frente à prefeitura ali, né, onde era a Câmara de Vereadores, né? Lembra ali, tinha a Câmara de Vereadores em frente à prefeitura. Na Praça Getúlio Vargas. Na Praça Getúlio Vargas. No centro cívico, vamos dizer assim. Eu peguei uma mesa e 3 cadeiras e comecei a atender ali. E chamei a imprensa, né? Aí a imprensa... foi lá, a SDT, a Globo, foram lá. E eu disse, olha, eu tenho até hoje essa gravação. O senhor está atendendo aqui por quê? Não, eu sou funcionário do povo de Foz do Iguaçu. Né? Se o prefeito não quer que eu atenda lá no ambulatório de saúde mental, eu vou atender aqui na praça. Né? Aí foi um rebu, né? Foi... de repente, esse médico é louco, que não sei o que. Eu falei, louco? Eu? Louco são eles, né? Porque de fazer uma barbaridade dessa com a população. Só que aí eles me chamaram lá e não, você vai atender lá vai atender lá no Horto Municipal. O que tem lá no Horto Municipal? Aí tinha um programa da prefeitura, que era uma idiotice. Eles pegavam crianças nos bairros de Foz do Iguaçu, botavam no ônibus, levavam no Horto Municipal para fazer recreação. Aí disse que tinha que ter um médico junto. Um médico psiquiatra. Médico psiquiatra. E aí, eu só sei que eu tive muita história com, inclusive, o prefeito Dobrandino. Eu tive vários enfrentamentos com ele, nunca perdi um para ele, porque, inclusive, depois ele tentou me exonerar. Eu não tinha... Ele achava que eu não tinha estabilidade de emprego, mas eu tinha, porque eu era sindicalista, eu era da direção do Sindicato dos Médicos do Paraná. E aí eles me demitiram, aí 3 meses eles tiveram que contratar. E pagar os atrasados. E pagar os atrasados. O Ex, nós vamos querer falar mais sobre essa questão política, a gente precisa ir para o intervalo, né, moço? Isso, fazer a prosa tá boa, doutora Ex. A gente retoma aí, porque a gente tem ainda assuntos relacionados à saúde e à política aí para tratar com vocês. Se nos permite, enquanto você toma uma água, a gente faz um break rapidinho. Vai lá, mocinha. Muito bem, vamos fazer uma pequena pausa e daqui a pouquinho a gente volta com mais histórias do mais recente cidadão honorário de Foz do Iguaçu, 11h46. Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Abra uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. Poupe bem no Sicredi, poupe sem parar. Poupe bem no Sicredi pra poder ganhar. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga a sua poupança pro Sicredi e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Tem sorteio toda semana. Sicredi, gente que coopera cresce. Confira o regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Quebre padrões e viva o novo. Citroën agora é na Auto Foz. Carro com tecnologia avançada, design super atualizado e com muita sofisticação. A Auto Foz garante a melhor negociação e avaliação no seu usado na compra do seu Citroën. E para você que já tem um Citroën, faça uma revisão na Auto Foz. Rua Nelson da Cunha Júnior, 600. Telefone 3520-1200. Siga nossas redes sociais, @AutoFoz Citroën. Citroën. No trânsito, escolha a vida. Tudo para seu final de semana você encontra no Ítalo. Costela bovina minga, quilo 18,90. Picanha fatiada, friboi a vácuo, quilo 38,90. Fraldinha Astra a vácuo, quilo 29,90. Alcatra com maminha, quilo 34,98. Cerveja Heineken Long Neck 330ml, 5,29. E o cliente Ítalo Clube tem ofertas personalizadas no nosso aplicativo. Baixe agora e aproveite. Ítalo.
70% de desconto nas lentes multifocais nas Óticas Samir por apenas 10 vezes de R$ 9,90. Atenção, você que precisa enxergar de longe e perto com o mesmo óculos, aproveite a super oferta com 70% de desconto real e pague apenas 10 vezes de R$ 9,90 nas Óticas Samir. Maior e melhor rede de óticas do oeste do Paraná, a única com atendimento 100% digital. Óticas Samir, a visão que faz sorrir. Tudo em utilidades domésticas você encontra na Casa Vitória. Uma infinidade de itens. Linha completa para bares, hotéis e restaurantes. Artigos para presentes e listas de casamento. Tudo com os melhores preços da Vila Portes. Faça uma visita. Rua Fagundes Varela, 481. Telefone 3028-9939. Atendimento também pelo WhatsApp 45 98401 5081. Casa Vitória. Desde 1992. Quem conhece, confia. Casa Vitória. 11:48. 100,9. Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, são 11h49 na manhã do rádio, na manhã da Clube, e a gente quer fazer uma distinção aqui ao senhor Laudelino Pacanhã, lá da Casa Vitória, está acompanhando o programa, doutor Aiex, e diz o seguinte: parabéns ao doutor Aiex, nosso cidadão honorário, excelente profissional e incansável na busca do bem comum e em especial na proteção, na inclusão e no tratamento das pessoas com sofrimento mental. Sou testemunha do bem que ele fez para os pacientes e para os familiares na luta antimanicomial, uma luta ímpar. Foi mentor, incentivador e apoiador da APADOM, Associação dos Pais, Parentes e Amigos de Portadores de Doença Mental. Se hoje o município de Foz do Iguaçu conta com os CAPs, leitos em hospital geral e transporte gratuito para o doente e para o acompanhante, tudo começou com o empenho do Dr. Aiex nos idos de 1992. Um grande abraço e que Deus abençoe sempre o senhor. São as palavras do senhor Laudelino Pacanhã, empresário aqui de Foz do Iguaçu, da Casa Vitória, do Ponto do Fogão, acompanhando o programa. Isso. Legal, então aproveitando o gancho do seu Laudelino, Moacir, perguntaria para o Aiex, na verdade não é uma pergunta, mas abrimos aí, Aiex, para você explicar um pouco por que foi essa opção pela saúde mental, pela psiquiatria, né? Você é um médico formado lá na Universidade Federal há mais de 50 anos, né? E assim como contou aqui pra gente, que fez parte de todo esse movimento de construção do SUS e de consolidação do SUS, que vem com a Constituição de 1988, você frisou bem que havia uma distinção de atendimento, na época do INAMPS eles olhavam a carteirinha, ver se você tinha contribuído para a Previdência, vem o Sistema Único de Saúde e estende a universalidade de direitos e acesso à saúde a todas as pessoas, e também agora, como o seu Laudelino nos coloca, você fez parte do movimento antimanicomial. O que isso significa e por que essa opção pela saúde mental? Rapidamente, sim. Quando eu fiz medicina, eu tinha psiquiatria no 5º ano. A gente tinha psiquiatria no 5º ano da faculdade. E as aulas de psiquiatria eram no Hospital Nossa Senhora da Luz, lá em Curitiba, que era um manicômio, tá? E era um circo de horrores, as aulas, tá? Então, eram aqueles pacientes já que estavam ali há 20, 30 anos, cronificados dentro do manicômio, e que era assim, para vocês terem uma ideia, só um exemplo, uma paciente que tinha delírio que ela era rainha. Então, ela achava que ela era uma rainha. Então, todo ano o professor de psiquiatria chegava ali, levava nós, estudantes de medicina, que eles não estavam nem aí com psiquiatria, a maioria não queria nem saber, né? 20 anos de idade, né? Então. E levava na frente dela e falava assim: na Gestade, esses súditos querem conversar com Vossa Majestade. Tratavam a paciente e tantos outros pacientes que tinham delírios como se fossem animais de zoológico. Você entendeu? Tipo assim, isso aqui é um esquizofrênico.
Tá? Vocês, estudantes aí, vocês aprendam com essa animalzinha aqui, que ela tem um delírio de que ela acha que é uma rainha. E eu achava um horror aquilo, porque, na verdade, era um desrespeito aos direitos humanos, o direito daquela paciente e dos outros pacientes que tinham lá. Então, eu resolvi ser psiquiatra, porque eu falei, não vou ser psiquiatra de tratar os pacientes como animal, em zoológico. E aí a gente criou o movimento pela reforma antimanicomial. O movimento antimanicomial não foi no Brasil inteiro, né? A gente lutou para acabar com os manicômios, sabe? Por quê? Porque o manicômio, ele não tratava, ele cronificava os pacientes, entendeu? Agravava. Agravava a sua condição. Sim, você imagina uma paciente que passa 20, 30 anos tendo um professor de psiquiatria chamando ela de rainha. O delírio dela só reforça. Eu sou uma rainha. E tem aí esses calouros aí que estão aqui, tá me ouvir, sabe? Quer dizer, então era assim, e outras condições dos manicômios eram, né? A gente tem as tristes histórias, né, do Franco da Rocha em São Paulo, a colônia Juliano Moreira no Rio de Janeiro, o Hospital de Barbacena lá em Minas Gerais, que, nossa, tem aquele livro da Thais Arbex lá, o Holocausto Brasileiro, né, que durante o tempo que ele existiu mataram 60 mil pessoas dentro do hospital, sabe? E era assim, por exemplo, você lendo o livro da Daniela Arbex, você vê o seguinte, quem que internava nesse hospital? Por exemplo, o fazendeiro lá de Minas Gerais, que a filha foi desvirginada aos 16 anos, e ele tinha vergonha da filha ter sido desvirginada, ele levava e internava no hospital psiquiátrico, e ela passou o resto da vida internada, sem ter patologia psiquiátrica nenhuma. Você entendeu? Então era uma coisa assim absurda. Então, além de fome e tortura, né? Que a Daniela Arbex nesse livro fala de fome e tortura dos pacientes, né? Além das 60 mil mortes. 60 mil mortes. Você entendeu? Então é lógico que a gente fez um movimento, e esse movimento culminou em 2001 com a Lei Paulo Delgado, né? Que foi a lei antimanicomial, que a gente, então, criou aquilo que o Laudelino falou ali, né? Criou a rede de atenção psicossocial, que envolve unidade psiquiátrica em hospital geral. Foz do Iguaçu, nós temos que ter orgulho. Foi a primeira cidade do Paraná de ter uma unidade psiquiátrica no Hospital Municipal. Em que ano isso é? Em 2013. Inclusive, eles deram o meu nome ali para essa unidade. É uma unidade pequena ainda, sabe? Tem 15 leitos e tal. Mas ali você trata o paciente psiquiátrico como um paciente de ortopedia, de outras clínicas, você entendeu? Você não segrega, você não estigmatiza e tal. Então, foi uma grande conquista. Além do CATES, né? CATES AD, CATES I, CATES II, né? E Hospital Dia, nós tivemos um Hospital Dia também durante 13 anos em Foz do Iguaçu. E aquilo que o Laudelino falou também, a APADOM. A gente criou em Foz do Iguaçu a Associação dos Tais Parentes e Amigos dos Doentes Mentais, que ele e a Marinês, que é a esposa dele, que é da Casa Vitória, a Giovana, que trabalhava na Câmara, a gente criou a APADOM para defender os direitos dos pacientes psiquiátricos, entendeu? E então nós fomos assim pioneiros no Paraná
em termos de avanço na construção da rede de atenção psicossocial. Como política pública, isso é política importante pública, frisar, né? Sem dúvida. Aiex, a gente falou na abertura que você escreveu inúmeros artigos, cartas e notas para a imprensa local, regional e nacional, e também é autor de 6 livros. São livros conhecidos, a gente não vai detalhar aqui, mas só lembrando que boa parte desse acervo, boa parte das 6 obras estão disponíveis, ou está disponível lá na Kunda Livraria. São livros como Barbárie Consentida, Uma Vida em Busca de Discernimento, Frentona, Atos e Atos, né, que se encontram lá, e também um livro anterior que trata justamente da questão da saúde no estado do Paraná, que está no estante virtual. Então, o leitor, o morador Paraná de Foz doente, pode... Paraná Doente, na época do governo Álvaro Dias, isso? Exatamente. E teve o Psiquiatria Sem Alma, que também está só no estante virtual, você não encontra. Eu tenho um exemplar para mim só. São obras aí que retratam ainda que, né, que na verdade, Paulinho, é o seguinte, eu é que financiei por exemplo, todos esses livros eu editava 1000 exemplares e eu pagava o meu dinheiro, entendeu? Banquei, então mas tem muita. Se procurar no estante virtual, de repente você encontra um lá no Rio Grande do Norte, outro lá. Legal, mas fica a dica aí para quem quiser saber e conhecer um pouco mais do trabalho do Aiex, que procure aí estante virtual ou a Kunda Livraria, que tem boa parte das obras aí. Aiex, Direitos Humanos, você é fundador do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, uma entidade que teve uma atuação muito forte no caso daquela chacina dos meninos da Monsenhor, né? Mas também teve tantos outros episódios aí, tem até hoje uma atuação na defesa, né, da dignidade humana. Aí. O que te levou a essa pauta aqui na fronteira? O que você viu, o que você enxergou nessa área que te fez militar, né? Você já atuava aí na área de saúde pública, em outras frentes, mas também ingressou naquele momento, e como que você vê os direitos humanos hoje aqui na nossa cidade, na nossa região de fronteira, né? Pensando que a gente tem um trânsito, uma relação fronteiriça aí que não cessa. Qual é o seu olhar sobre isso? Nós tivemos em 1993, nós tínhamos aqui assim, a pastoral do imigrante, sabe? Que era até a irmã Ida, que era uma religiosa muito positiva, assim, e ela defendiu, né, assim, um migrante, né, como a gente tinha muito essa migração transfronteiriça aqui, e também esse episódio do Monsenhor Guilherme foi terrível. A polícia matou 4 jovens, eles encostaram os 4 jovens ali no muro de um terreno baldio, ao lado do colégio, do colégio, e fuzilaram pelas costas, tá? Depois de fazer uma barbaridade dentro da comunidade, né? Sim. Fazendo revistas ilegais, invasão de casas. Exatamente. Né? E aí o Centro de Direitos Humanos denunciou e tudo. E teve um outro episódio que foi a prostituição infanto-juvenil, que nós conseguimos abrir uma CTI na Assembleia Legislativa do Paraná para denunciarmos que havia uma exploração de meninas por políticos, inclusive políticos, de menores de idades que eram prostituídas por políticos aqui. E nós conseguimos trazer os deputados da Assembleia Legislativa, vieram a Foz do Iguaçu para investigar. Inclusive indiciaram aí figurões, né? Alguns figurões foram citados. Alguns figurões aí foram... Então, na verdade, assim, a própria luta antimanicomial também, né, fazia parte da luta pelos direitos humanos e tudo, entendeu? E assim, sempre, você sabe que direitos humanos sempre tem
muita lacuna, né? Tem muita coisa para se lutar, né? Você sabe que, inclusive, feminicídio, né? Hoje a gente está vivendo uma barbaridade, né? No nosso país, principalmente. A própria questão racial, né? Quer dizer, você tem assim, uma ofensa aos portadores de diferenças étnicas, né? Você vê assim com frequência aqui no Brasil, de repente, assim, pessoas serem discriminadas pela cor da pele, sabe? Isso aí são ofensas aos direitos humanos, né? E então, assim, a gente sabe também que, por exemplo, a questão da prostituição continua existindo, né? E com muito vigor aqui, sabe? Eu inclusive, sabe, tem uma outra área que eu militei, que foi o seguinte, e até é interessante eu falar isso aqui, sabe? E essa cidade tem que saber, né? Saber o que está acontecendo aqui em termos de prisões. Foz do Iguaçu hoje tem 3.500 pessoas presas, tá? 3.500 pessoas presas. É muita gente, hein? É muita gente. E eu lembro que quando eu vim para cá, em 91, nós só tínhamos a cadeia do Laudenir Neves. Só a cadeia do Laudenir Neves, que era uma cadeiazinha ali, né? Primeiro era aqui na 6ª SDT, depois os empresários construíram ali o Laudenir Neves, mas era um horror, inclusive, né? A gente, do Centro de Direitos Humanos, a gente ia lá fiscalizar, a gente não aguentava o cheiro que tinha lá dentro, sabe? Aí você pensar que nesse período você taxou de, vamos supor, tinha 50 pessoas que fosse, 3.500 pessoas, o que aconteceu? E é interessante, Moacir, o seguinte, e isso aí, a classe empresarial de Foz do Iguaçu, que só pensa muito em dinheiro, ela tem que saber, por exemplo, que a Perimetral vai passar no meio das prisões. No meio. Sabe, eu sei disso porque eu, agora, há uns 2 anos atrás, eu comecei a trabalhar, eu já tinha aposentado por causa do câncer, mas eu comecei a atender como voluntário na penitenciária feminina, tá? Comecei a atender como voluntário na penitenciária feminina e fiquei amigo do pessoal do DETEM ali, da doutora Cláudia, que era diretora da penitenciária feminina e tal, e também fiz parte do Conselho da Comunidade para o Cumprimento de Penas, que representando o Centro de Direitos Humanos de Foz do Iguaçu, tá? Então eu tenho esse conhecimento. Hoje nós temos 7 unidades prisionais em Foz do Iguaçu, tá? E essa Perimetral, então você vai ver, o turista vai chegar em Foz do Iguaçu, vai entrar na Perimetral, a primeira coisa que ele vai ver vai ser um complexo penitenciário. Aí você pergunta, mas por quê? Da onde que saiu tanta gente presa em Foz do Iguaçu? E aí você vai descobrir que 80% deles são por tráfico de drogas. Tá? E aí eu atendi as detentas ali, né? E tem alguns casos terríveis, sabe assim? Por exemplo, vou dar um só. Um dia eu estou atendendo ali, e aí me encaminha uma jovem, assim, uns 25, 30 anos no máximo, chorando. O que foi, minha filha?
Não, eu nem sei por que eu estou aqui, eu cheguei aqui faz uma semana, eu falei, tá, mas você já tem condenação? Não, não tem condenação, mas eles não tinham onde me colocaram aqui. Tá, e o que aconteceu com você? Não, eu era uma moça de família pobre, mas aí eu estudei e tal, e eu comecei a trabalhar, entrei no banco, no Banco Santander, tá? E comecei a trabalhar de bancária, e ela era magra, alta, assim, esguia, com o corpo de manequim. Aí me falaram o seguinte, olha, por que você não trabalha em manequim? Eu comecei a trabalhar em manequim. Só que de manequim já me convidaram para outra coisa, para fazer um booking para prostituição. Tá? E aí eu falei, não preciso, eu ganho, né, um salário bom no banco e eu estou satisfeito assim. Só que quando veio a pandemia, tá? Quando veio a pandemia, o banco me mandou embora. E aí eu estava acostumada ali, né, comprando roupas boas e tal, eu entrei na prostituição. Um dia eu fui atender um cliente na casa dele, né? E ele falou para eu dormir com ele e tal, e eu fiquei lá a noite inteira com ele. No outro dia eu acordei com a polícia com revólver na minha prendendo. Por quê? Porque o cidadão era um traficante. E ela nunca tinha usado droga, tá? E ela foi presa porque ela estava com traficante. Então é assim, você veja bem o que existe em torno disso, né? A questão do capitalismo, né? Quer dizer, não. E a gente sabe, e eu tenho pessoas que a minha esposa, ela trabalhou no Ministério Público, você sabe muito bem, ela foi anos e anos ela foi funcionária do Ministério Público, tá? Então você tem assim pessoas que agenciam moças para prostituição. E geralmente eles a serviço de muita gente que trabalha no Paraguai, que ganha dinheiro no Paraguai e que vem e que acha interessante ir ali nesses loot, como é que chama essa arquiteto aqui, essa boate que tem aqui. Só não vamos citar os nomes, mas as casas noturnas, né, doutora Aiex? Isso. Você entendeu? E outros ambientes. E outros ambientes, você entendeu? Os caras tiram fotografias e ficam mostrando, sabe, assim. Quer dizer, aí você fala assim, mas, né? Que situação, né? Então, agora, o grande problema é que a lei antidrogas, ela transformou o tráfico de drogas em crime hediondo, tá? Ela transformou o tráfico de droga em crime hediondo. E aí, por exemplo, você sabe que crime hediondo, para que você saia de um regime para semiaberto, você tem que cumprir 2/6 da pena, tá certo? Então é assim, olha os casos de pacientes que eu atendi ali. Uma senhora de 54 anos de idade, tá? Ela tem 27 anos de condenação por tráfico de droga. E aí ela me disse assim, olha, a última condenação minha eu não cometi o crime, eu assumi uma bronca do TCC. Você entendeu? Terrível, hein? Entendeu? Então, são coisas assim que você fala assim, Foz do Iguaçu, ao invés de aplicar dinheiro na construção de hospitais, de unidades de básicas de saúde e tal, está aplicando dinheiro em unidades prisionais para manter pessoas presas por tráfico de droga como crime hediondo, sendo que eu te pergunto, qual é o risco que uma mulher dessa de 47 anos de idade oferece para a sociedade?
fica a indagação. Ajax, nós extrapolamos o nosso tempo. Sim. A conversa poderia continuar aí por horas e horas aí. A gente não falou da Frentona, vai ficar para as pessoas lerem o livro. Só lembrando, a Frentona foi um conjunto de partidos, né, que está completando 20 anos, inclusive a articulação da Frentona começou em 2003, ela foi constituída em 2004, elevou a prefeitura, então empresário Paulo McDonald Guise, né? Depois ele teve uma reeleição fácil, tendo o Chico Brasileiro como vice, depois Chico Brasileiro perdeu para Reni Pereira, depois ganha a prefeitura e é reeleito, é o nosso atual prefeito da cidade. A Frentona que surgiu para denunciar e questionar aquilo que se chamava à época de um coronelismo político, né, que prevalecia, tendo a família Silva mandando no cenário político da cidade, como você já antecipou um pouco antes. A gente tem uma coisa interessante agora, que o prefeito Chico Brasileiro, que fez parte da Frentona, né, hoje trabalha aí para reabilitar o Sames da Silva, que foi justamente o principal alvo da Frentona naquele momento, mas são coisas da política e estão lá no seu livro, né? Isso, exatamente. Ajax, você falou aqui na abertura, aí sim, para a gente terminar, enquanto eu mostro aqui a titulação que você recebeu para a nossa câmera, para finalizar mesmo, você disse, o Tony Ajax esteve aqui e foi entrevistado em outros momentos, e eu lembro dessa entrevista. Ontem na Câmara você citou muito Milton Nascimento, o Almir Sater, Renato Teixeira, lá na sua fala, na sua explanação. E o Tony, quando esteve aqui, ele falou, olha, o Tony é um editor, né, do portal Tenho Mais Discos, que é amigos.com. É um sucesso de audiência e talvez hoje um grande, ou talvez o principal, né, portal aí de notícias da cultura musical do país, com ramificações mundo afora. E ele disse, olha, eu aprendi a gostar música lá mexendo nos discos do meu pai e dos Beatles, né? Faço só essa relação aqui, porque ontem você citou o Milton Nascimento e me veio isso à cabeça. Mas eu quero terminar fazendo esse registro apenas da fala do Tony dos Beatles. Você recitou lá os versos da canção Bola de Meia e Bola de Gude do Milton Nascimento. Isso. Pra gente terminar, a bola é sua. É esse o espírito da vida? É isso mesmo? Sim, o Bola de Meia, Bola de Gude, ele diz assim: não posso, não devo e não quero aceitar que qualquer sacanagem seja coisa normal. É isso, então tá aqui, a gente está mostrando a titulação. A Ajax é o mais novo cidadão honorário de Foz do Iguaçu. Tá aqui a homenagem recebida, o documento colocado para o nosso ouvinte, o nosso espectador conferir. Ajax, que recebeu esse título ontem pelos relevantes serviços prestados à comunidade iguaçuense, notadamente na área de controle social das políticas públicas, na democratização do acesso ao tratamento da saúde mental e da saúde pública como um todo, além de outras ações na área de direitos humanos, no meio político do qual participou. Ajax, mais uma vez, muito obrigado por vir, parabéns por essa reconhecida e justa homenagem. E é um prazer tê-lo sempre aqui para conversar sobre todos esses temas aí, toda essa memória que você nos traz aí, que faz relação com o desenvolvimento da nossa cidade. Quando a gente fala em desenvolvimento, é aquilo que aconteceu e também aquilo que poderia ter acontecido. Tenha um bom dia. Obrigado, eu que agradeço. É isso, Moacir. Então isso, falamos Paulo. Aí com um novo cidadão honorário de Foz do Iguaçu, que, né, pelo correr do tempo aqui a gente deixou uma série de questões fora, então reforçamos o convite para as pessoas buscarem aí o trabalho do Ajax, buscarem, tem muita entrevista dele publicada e acessível na internet, tem os livros dele na estante virtual e também tem os livros dele lá na Cunda Livraria, moça. A prosa foi boa e serve para um novo convite, então, doutor Ajax, fazer a segunda parte dessa conversa. Pois e faltou, Moacir, falar das minhas cartas, né? A Folha de São Paulo, por exemplo. Eu tenho 304 cartas publicadas na Folha de São Paulo. Em 2019, a Folha de São Paulo completou 100 anos, né? E aí ela escolheu, ela criou uma seção chamada Sua Excelência o Leitor, sabe? E ela escolheu aqueles leitores mais assíduos, né? E pediu para eles escreverem como é que foi essa relação
do leitor com o jornal, né? E eu fui um dos que fui escolhido, então eu tenho essa alegria de ter feito parte da história da Folha de São Paulo também. Né? Que maravilha. Histórias, muitas histórias, e a gente finda por aqui, né, Paulinho? Nosso Marco Zero desse sábado, agradecendo mais uma vez a presença do Dr. Aiex, desejando aí um bom final de semana a todos que estiveram conosco. A gente volta sábado que vem a partir das 10 horas da manhã com mais um Marco Zero. Marco Zero, onde tudo começa.